Bom, imagine que você está andando tranquilo na rua e, de repente, um completo estranho do nada te para e te pergunta: Você tem orgulho da miscigenação brasileira? Oi, o meu nome é Isadora Luiza e eu vou te mostrar que algo que nos faz ser únicos internacionalmente mata uma parte da nossa história. Bom, desde o começo da colonização brasileira, a miscigenação se deu por vias masculinas. Portugueses forçavam relações com mulheres indígenas ou escravas negras. E é assim que começa a nossa miscigenação, que de longe se tornou um fato de se orgulhar, já que o começo dela aconteceu a maior parte por estupros. Por muitos brasileiros, essa miscigenação é sempre romantizada. Eu mesma até lembro de uma professora de história minha falando que deveríamos nos orgulhar da nossa miscigenação única. E, de fato, a nossa miscigenação é realmente única. Só que ignorar um passado obscuro é ignorar a nossa história. História essa que é assim marcada por dor e sofrimento de pessoas que não estão mais aqui para se expressarem. Mas o fato é que, por causa da grande parte da população brasileira ter sido formada por uma intensa miscigenação entre o branco português com mulheres indígenas e escravas negras, ajudou a construir a ideia de ausência de racismo e harmonia entre as diversas etnias. Mas não é bem assim. A nossa tão aclamada miscigenação racial não resolveu ou extinguiu o racismo no Brasil. Na verdade, colocou em um lugar muito difícil de resolver, já que, em uma sociedade em que, em tese, não existe raças, racistas são aqueles que falam sobre o racismo. A questão é, esse título que nós carregamos de o povo mais miscigenado do mundo esconde uma realidade violenta e racista. A generalização da branquitude em um país em que mais de 50% da população é negra. Vocês já se perguntaram o que são pessoas morenas para vocês mesmos? Talvez seriam essas meninas? Bom, desde o começo da nossa sociedade foram criados eufemismos, como o termo moreno, por exemplo. Eles tinham o objetivo de diminuir o número de pessoas negras em solo brasileiro e também tentar tirar a carga negativa que já vem agregada à palavra preto. Acontece que a identificação social da pessoa negra no Brasil acontece diretamente devido ao tom de pele, desconsiderando totalmente os traços negróis que as pessoas negras possuem. Com esse afastamento da sua verdadeira identidade só pelo fato de não ter a cor necessária para ser considerado negro no Brasil, nasce aí o branco de consideração, que mata em solo brasileiro a cultura e a religião afrodescendente, matando uma parte da nossa história, o que caracteriza a gente como povo brasileiro. Em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a Redentora, não acabou com o racismo. Há mais de 20 anos atrás, quando quase 3 milhões de sul-africanos votaram sim ao pacote de reformas propostas pelo governo de Frederick de Klerk, não acabou com o racismo. Em 2003, quando o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares virou feriado para nós refletirmos sobre as condições das pessoas negras no Brasil, não acabou com o racismo. Nem lá, nem hoje o racismo acabou. Na verdade, ele persiste porque deixamos que ele persista. Historicamente, é um problema enraizado desde a nossa formação. Há anos, a nossa sociedade tenta encobrir ou destruir as nossas heranças afrodescendentes. Até um tempo atrás, nós tínhamos uma cultura de embranquecimento racial, que incentivava somente a entrada de imigrantes brancos para o solo brasileiro. É como se toda a sociedade brasileira da época fosse uma parede preta e que o novo dono quer pintar de branco. A nossa cultura deseja apagar o negro da sua história, sob a máscara pretensiosa da miscigenação. Não existem quase brancos ou quase negros, existem pessoas negras. Mas tem algo que é fundamental enfatizar, e ao meu ver parece que algumas pessoas simplesmente esquecem. Racismo não é piada, é crime. Crime esse que mata a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil. Algo que é realmente curioso se analisar é que em um país em que 109 milhões de pessoas, aproximadamente 53% da população brasileira, se declarem negra, são minorias em rankings de riqueza, expectativa de vida, educação. É extremamente patológico e desproporcional, porque suponhamos que você queira montar uma pirâmide, com blocos brancos e vermelhos. Aí você começa a montar alternadamente, e tem mais blocos vermelhos do que brancos. Uma hora, os blocos brancos vão acabar, e vai ter no topo alguns blocos brancos, só que mais vermelhos. A nossa melanina só deveria determinar nossos tons de pele, não a forma que seremos tratados pelo resto das nossas vidas. Para demais, existe um assunto que poucas pessoas conhecem, mas que a gente precisa tratar. E esse assunto é a colorimetria. E para explicar ele, eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe o que todas essas mulheres têm em comum? Bom, todas elas são negras. Para muitos de nós,
Negros são apenas aquelas pessoas com um tom de pele negro bem retinto. E por muitos brasileiros acreditarem nisso, os faz pensar que não são negros. Para começar pelo básico mesmo, não existe só um tipo de cor de pele negra, como também não existe só um tipo de cor de pele branca. Só no Brasil existem cerca de 100 tons de peles negras, por causa da nossa miscigenação. Todas essas pessoas são negras, mas é claro que para a nossa sociedade, quanto mais branco, melhor. E é de senso comum que as pessoas negras de pele clara não sofrem o mesmo grau de racismo do que as pessoas negras retintas, mas não deixam de sofrer. Talvez tudo que eu tenha dito hoje não afete você diariamente, mas é importante que você me ouça, que você tenha consciência de tudo que eu falei hoje. E algo deve ficar claro. O nosso país aplaude e se orgulha da miscigenação, quando essa está embranquecida. Quando escurece, ele condena. Você sabe que o táxi não para você, mas sabe o que para? A viatura. E esse é um problema urgente do Brasil. Obrigada pela atenção.